O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do poder judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Somente nas autocracias, o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. O judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. Nessas autocracias, sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. De que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de... O Fórum Empresarial LIDE não é um evento qualquer. Não mesmo. Reúne gente muito influente, pois junta todo ano a nata do empresariado, figuras políticas-chave para discutir os rumos do país. Então, só a presença dos dois ministros do STF, Moraes e Mendonça, ali juntos já é um sinal, né? Mostra essa conexão forte entre judiciário, política e o mundo dos negócios. É nesse caldeirão aí que a história se desenrola. E o ponto central, aquilo que, salta aos olhos na fonte, é justamente essa alegação de uma troca de mensagens não muito explícitas entre os dois. Uhum. E o tema dessa comunicação meio cifrada é exatamente a questão dos limites da atuação do judiciário. É aqui que a coisa fica bem interessante. Fica mesmo. Porque não é só um debate teórico, né? Restrito lá aos corredores dos tribunais. A gente está falando de sinais que foram emitidos publicamente, mesmo que de forma sutil, entre membros da mais alta corte do país e num fórum com uma visibilidade enorme, tanto empresarial quanto política. O fascinante aqui é justamente essa natureza indireta da comunicação, né? Quando figuras nesse nível institucional optam por mandar sinais velados, em vez de, um debate aberto, isso pode indicar várias coisas. Tipo o quê, por exemplo? Olha, pode apontar para a delicadeza extrema do tema, né? Afinal, discutir os limites do próprio poder que eles exercem não é simples. Faz todo sentido. Discutir os próprios limites, ainda mais em público. Exato. E essa abordagem indireta também pode, quem sabe, refletir divergências reais dentro do próprio Supremo sobre o assunto. Visões diferentes que talvez não seja confortável expor de forma tão crua. Entendo. Outra coisa, pode ser também uma tática, né?
uma forma estratégica de sinalizar uma posição para uma audiência bem específica, no caso, o pessoal do setor empresarial ali no lead, sem necessariamente escalar para um conflito institucional aberto, direto com o colega de corte. A forma como se comunica, essa escolha pelo indireto, acaba sendo tão importante quanto o conteúdo em si, sabe? É quase uma metalinguagem do poder. Interessante essa leitura. E a nossa fonte, embora fale dessa troca, parece que detalha mais um lado da história, o pronunciamento do ministro André Mendonça. O texto que a gente está usando destaca os eixos principais da fala dele. Sim. Diz que o Mendonça apresentou o que a fonte chama de sua leitura sobre os desafios institucionais do Brasil. Só isso já abre um leque enorme de possibilidades, né? Sem dúvida alguma. Falar em desafios institucionais hoje no Brasil, nossa, pode ser desde a relação complexa entre os poderes, a estabilidade da democracia, até questão de eficiência do governo, segurança jurídica. É um termo bem amplo, um guarda-chuva mesmo. E, pelo relato, ele foi além disso. A fonte indica que Mendonça fez questão de ressaltar o papel do STF, da Suprema Corte, na preservação da democracia. Ponto importante. Outro ponto que ele bateu foi a importância das relações harmônicas entre os três poderes. E não parou aí. Ele tocou em conceitos como governança, legalidade e ainda se aventurou a discutir as perspectivas do cenário político nacional. Parece um discurso bem pensado, né? Abrangente, e é aí que a análise fica ainda mais interessante. Porque se a gente conecta esses pontos específicos da fala do Mendonça com o quadro geral dessa suposta troca de mensagens sobre os limites do judiciário, o discurso dele ganha outras camadas, sabe? Como assim? Bom, ao enfatizar o papel do STF na preservação da democracia, ele pode estar, de um lado, claro, legitimando a atuação da corte em área-chave, mas, ao mesmo tempo, quando ele sublinha a importância da relação entre os poderes e menciona governança e legalidade, ele pode estar sinalizando uma preferência por um judiciário que atue dentro de limites bem definidos, em harmonia com o executivo e legislativo. Então essa menção à legalidade e governança poderia ser lida como um aceno para uma atuação mais contida, talvez. Um tipo de contraponto a percepções de que o judiciário estaria extrapolando um pouco. Exatamente. É uma possibilidade forte de interpretação, sim. Essas palavras-chave governança, legalidade, harmonia entre poderes, muitas vezes são associadas a uma visão que valoriza a autocontenção judicial, o que chamam de judicial self-restraint. Aquele debate clássico, né? Isso, é um debate clássico em qualquer democracia que tenha uma Suprema Corte forte. Qual é o papel ideal do tribunal? Ele deve ser mais ativista, intervindo mais para garantir direitos, às vezes até para corrigir rumos de políticas públicas? Ou deve praticar a autocontenção, se limitar a uma interpretação mais estrita da Constituição, das leis, evitando entrar em temas muito políticos ou que seriam, assim, da área dos outros poderes? Certo. A fala do Mendonça, ao equilibrar essa defesa do papel do STF na democracia, com a ênfase na legalidade e na relação entre os poderes, parece que navega justamente nessas águas turbulentas, sabe? Ele defende a instituição, mas talvez com o acento na necessidade de limites claros e de respeito às competências dos outros. E a parte sobre o cenário político nacional? Essa inclusão da discussão sobre perspectivas do cenário político nacional é bem notável também, porque vincula de forma explícita a atuação do judiciário ao contexto político mais amplo, algo que uma visão puramente de autocontenção talvez evitasse fazer de forma tão direta, ainda mais num fórum empresarial. Entendi a complexidade. Mas essa ênfase na preservação da democracia pelo STF que o Mendonça mencionou, ela não poderia ser lida justamente ao contrário? Tipo, como uma justificativa para uma atuação mais ampla, mais interventiva, em momentos que a corte achar que a democracia está sob risco? Quase o oposto dos limites estritos. Excelente ponto. Excelente. E essa é a beleza ou a dificuldade, né, de interpretar discursos nesse nível. A mesma frase pode sim ser usada para justificar tanto a contenção quanto a intervenção. Ambígua, né? Exato. Preservar a democracia pode significar agir com força contra ameaças, o que justificaria um ativismo maior,
Ou pode significar manter o equilíbrio e a separação dos poderes, o que apontaria mais para a autocontenção. A chave está no contexto e nos outros elementos do discurso. Faz sentido.